Fala pessoal, tudo bem? Marcel e Vitor aqui do canal Palestrino Palestrino Joséias. Joséis. Se você veio através de outras redes sociais, né, que a gente fez a chamada, seja bem-vindo, a gente agradece. E hoje a gente vai, antes de iniciar o vídeo, dar os parabéns, né, Vitor? Parabéns ao maior goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, nosso eterno São São Marcos. Marcos. 51 anos, maior goleiro da nossa história. Não tem como comparar com outro. Tá fazendo 51 aninhos hoje, tá começando a ficar velho. E além de goleiro, ele também era muito campeão pelo nosso Palmeiras. Pera aí, antes de você comentar os títulos, tem aquela defesa histórica em 2000 na semifinal da Libertadores, catou o pênalti do Marcelinho Carioca. Cara, sensacional, o último campeão, pentacampeão, né, da seleção. O cara era titular no Palmeiras e titular na seleção. E mais uma coisa, ele também lançou uma biografia dele que eu acho que valeria a pena vocês conferirem. É muito bom. Muito O bom. nome é Nunca Foi Santo. Eu mesmo li, é bom demais. É Eu isso aí. recomendo. Recomendo bastante. Ele foi campeão da Libertadores, Mercosul, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Copa dos Campeões, 2 Rio-São Paulo, 4 Paulistões, uma Copa América, uma Copa do Mundo e uma Copa das Confederações. Bastante coisa. Bastante título. Claro que nem todos ele estava titular, estava no elenco, mas quem está no elenco também é campeão, Isso né? listando no Palmeiras somente. E na seleção os 3 Isso. últimos títulos, Os né? 3 Copa últimos. América, Confederação e Copa do Mundo. Cara histórico, né? Acho que um dos maiores ídolos do Palmeiras. Fico muito feliz de ter visto ele jogando. Cara, até quando o Palmeiras teve um momento triste, né? Foi pra Série B. Ele tinha proposta pro Arsenal, né? E ele não quis largar, sendo que muitos fariam isso, com certeza. E ele não, ele Ele honrou a quis camisa até o honrar, fim. vestiu só 2 camisas, né? A do Palmeiras Palmeiras e e da a seleção. seleção. Então, cara, foi sensacional, né? O problema é que algumas lesões também atrapalharam para a história dele ser um pouquinho maior, porque o cara era muito intenso, muito palmeirense. E eu sinto muito orgulho de verdade de ter visto ele vestir a camisa do Palmeiras. Muitos milagres, literalmente, não foram defesas fáceis, né? O cara fechou o gol contra o Corinthians, contra o River, contra o Boca também, mesmo a gente perdendo nos pênaltis. São Paulo, contra muitos times A aí, campanha cara. da Libertadores de 99 também, que ele catou muito nessa Isso, foi campanha. quando ele foi titular, né? Que o Veloso se machucou e o Sérgio também. E ele conseguiu pegar. Representar bem o nosso Palmeiras. Que é Também uma ele seleção, né? e também a Copa América, Copa do Mundo, Copa das Confederações, que não é pra qualquer um ganhar esses 3 títulos, né? Títulos de extrema importância, né? Não é qualquer um que consegue ganhar, então já mostra o nível do cara que é lá um nível. Muito alto. Parece tão fácil, né? Que tanto a Copa América faz alguns anos, algumas edições que o Brasil não ganha, né? Então mostra que não é tão simples. Cara, e agora bora pro jogo, bora comentar aqui daqui a pouco, né? Às 17 horas, né? 5 horas da tarde, o Palmeiras vai jogar contra o Internacional. Palmeiras que não tem, assim, no histórico, muitas vitórias contra o Inter. O Inter tem mais vitórias que o Palmeiras. Então é meio que um tabu. Só que o Inter faz 10 jogos que não ganha. Será que o Palmeiras vai ser o novo Robin Hood? Porque já perdeu contra o Vitória, que poderia ter ganho. Perdeu contra o Fluminense também, que poderia ter ganho. Estava na zona de rebaixamento. Será que a gente vai ressuscitar mais um, Vitor? Os caras tá pior que necromante em RPG, só revive os caras. Não, aí não Tá dá, pior que cara. suporte. Então. Mas o Palmeiras eu acredito que vai jogar com o time reserva, né? Parecido com o Flamengo fez ontem, que acabou perdendo. Mas eu assisti o jogo, né? Pelo menos o finalzinho, acabei cochilando, não assisti muito a parte final do Flamengo e São Paulo. Mas o que mostra? Que o Palmeiras precisa atacar. E, cara, eu quero fazer referência a esse livro. Por que esse livro? Cabeça Fria e Coração Quente. Eu tava lendo ele novamente. Teve alguns gatilhos, né? Vamos dizer assim, como se fossem alguns códigos, né? Que me deram um estralo. O Abel Ferreira falava muito de mindset, né, Vitor? Mindset seria o controle da sua própria mente. Mind sendo mente, set sendo controle. Você controlar a sua própria mente, sua própria cabeça para você tomar é o que ele fala, cabeça fria e o coração quente. Você tem que pensar com o seu cérebro, você tem que ter um controle total do seu cérebro para poder ter resultado. Isso, e ser intenso no que você acredita. E eu até separei 2
páginas, né? Claro que a gente poderia falar muito mais, mas assim, o começo, a 297, que é a volta 66, né? Ele coloca a volta como se fosse Fórmula 1, né? Aquele fãzaço do Ayrton Senna. E nesse jogo aqui, ó, jogo Palmeiras 0 e Atlético Mineiro 0, que foi o primeiro jogo da ida, né? Que foi no Allianz Parque. O Palmeiras conseguiu segurar, claro, o Hulk errou o pênalti, né? Bateu na trave. E esse daí foi no dia 21 de setembro de 2021. Ó, fala do Abel Ferreira. Precisamos dar tudo para proteger o nosso sonho, dar o máximo de cada um de nós. E aqui o que, que ele faz referência, né? A gente usar esse mindset, que seria os controle da mente, da gente, que pode ser 1% a mais do que a gente tem capacidade para fazer. Só que esse 1% pode fazer total diferença para mais ou para menos. Só que se a gente aplicar isso para um elenco inteiro, 1%, cara, fica muito muda grande. muita coisa. Muda muita coisa. E aqui, ó, tem as tabelas das ideias-chave de jogos, os posicionamentos. E uma coisa que ficou bem claro quando ele colocou Dudu e Rony no ataque, o Dudu, ele ficava para ajudar, né, como no ataque, e ele ficava como se fosse uma posição atrás do Rony, e o Rony fazendo facão. E era muito claro que o Palmeiras usava bem o meio de campo, espetando, claro, as pontas, coisa que o Palmeiras não faz muito isso hoje. O Palmeiras dobra as laterais por ponta marcar o lateral e ele acaba não tendo intensidade, que a gente vê muitas vezes, que eu fico muito pistola com o Rony, principalmente, voltar a bola para trás, não tentar aquele primeiro drible. Se a gente pegar ele desde a época do Remo, do Atlético Paranaense, ele errava muitos gols, igual ele erra, mas ele era intenso pra frente, Ele não pra trás. esforçado, ele tentava demais, ele tentava, ele perdia, a maioria perdia, mas ele pelo menos tentava. Hoje em dia Sim. ele já prefere recuar, o que eu acho. Tanto que ele é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores por causa disso. E nesse jogo de 1-1 aqui com o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras coloca, é que vai ficar meio complicado aqui pra mim pegar certinho, porque eu também não marquei, mas tá aqui na memória. Quando ele faz a troca, tira o Rony, que o Rony estava desgastado, para colocar o Gabriel Veron, ele deixa bem claro aqui. Claro, ele usou o jogo do Corinthians, né, que o Palmeiras acabou perdendo, como preparatório, como outros também. Mas aqui, quando ele faz essa troca, preparação para transição, o Piquerez, na época, ele joga em profundidade pro Veron, e o Veron... Cadê aqui, ó, a transição aqui do jogo? O Palmeiras toma o gol, né? Na verdade, nas costas do Piquerez, que eles fizeram também o facão, e o Danilo ele não conseguiu acompanhar. E na outra página achei aqui, ó, que é a transição que eu queria passar para vocês. Aqui, ó. Aqui. Acho que não vai dar para ver muito bem. Mas ele pega o Piquerez aqui no corredor. E aonde o Veron tava um pouquinho pro meio de campo, não tanto, mas ele tava um pouco acompanhado com o Dudu. Na hora que o Danilo puxa um pouco o marcador e o Veiga puxa para a ala esquerda, é a hora que ele tem o corredor para correr. Então ele deixa o marcador para trás, que o marcador fica até no chão, aqui, e ele toca, só que o Palmeiras conseguiu ficar 4-3, porque é o que tá faltando hoje, chegada na área. O Dudu chegou, o Veiga um pouquinho atrás e o Marcos Rocha. Se o Dudu não fizesse gol, o Marcos Rocha faria. Porque tava lá e ele só tinha 3 marcadores. Então falta muito isso. E ele fala que é a ideia do próprio jogador. E hoje eu não entendo. A gente vê ontem o John marcando mais um gol. Marcou na Sul-Americana na estreia. Ontem marcou contra o Vasco, só que jogando na posição de origem que ele fazia na base, de meio campo. Então o Abel, eu tô aqui na página de novo. Só que é do plano... na volta 72, e um pouquinho antes dele falar sobre o plano, né, as estratégias, né, para rodar bastante o elenco, ele cita a estratégia de contratação, de ele verificar não só a parte esportiva, mas a parte do homem, enfim. Só que eu acho que ele tá pegando muito mais essa parte do homem do que a parte profissional, porque para mim não tem cabimento o Felipe Anderson está jogando do lado esquerdo e não jogar do lado direito, que é o maior mapa de calor que ele tem na Europa. Ah, mas o Estevão tá melhor, tal. Só que no jogo contra o Flamengo, o Estevão nem tava em campo. Então a gente tem que ter o melhor. Se a gente ficar só na questão do homem, do cara que sabe fazer mais de uma posição
e não colocar ele na melhor posição que ele tem, a gente vai começar a ser fardado ao fracasso. Igual aquele jogo, ontem eu tava vendo do lance de São Paulo, quase saiu o gol, o Caleri conseguiu trombar com o zagueiro do Flamengo e derrubou o zagueiro, sobrou pro Ferreirinha, Ferreirinha deu um vão de perna no Mateuzinho e quase sai gol. A gente não tem esse ponta porque o Lázaro não faz isso. Quando o Estevão tá para fazer, igual quando foi contra o Botafogo, tem sempre dois marcador, porque fica visível, né? Fica desgastante só um cara para poder fazer essa jogada. Não tem o Veiga vindo no meio de campo para poder chutar ou preparar, porque o meio de campo você pode acompanhar que ele tá ficando nulo, bem vazio. E também essa questão quando o Rony joga de centroavante, ele não consegue ter a trombada, toda vez ele cai, ele não aguenta dividir com o cara. Então assim, a gente tem que repensar algumas coisas, né? E tem alguns ciclos que precisam ser encerrados. Porque senão vai dar a impressão que o Abel Ferreira não é tudo isso, que ele desaprendeu, que ele não tem mais o plano. E não é, são os jogadores que ele quis casar com eles. Não casou com o Endrick, a gente perdeu a oportunidade contra o Boca Juniors ter feito o melhor, tanto que no Real Madrid ele já está sendo usado. Então a gente tem que usar o melhor, extrair o melhor do jogador. Será que o Luigi não pode ser testado? Será que o Flaco Lopes não tem que ter mais tempo? Chance. Será mais chance? Será que o Rômulo não precisa jogar no meio de campo, porque ele foi destaque no Paulista? Então tem muita coisa aí que, nossa, até salivando aqui de falar bastante, assim, com a boca seca. Agora é sua vez, Vitor. O cara não deixou nem eu falar, ele falou tudo que te Não, eu nem posso, tempo. sabe descarregar. Ai, meu Deus, Que desculpa. bom que você descarregou. Agora não tem mais nada pra falar. né? Não, pode falar seu pensamento e tal. Não, que É você pra falou da gente. questão do Felipe Anderson, que ele joga melhor na lateral direita do que na esquerda. Eu vou dar um exemplo, é como num jogo, vamos imaginar que tem um tanque, ele serve pro ataque, mas se você botar ele na defesa, ele vai fazer uma boa posição. Mas do que adianta você botar ele na defesa se ele é melhor no ataque? E tem alguém que segura as pontas na defesa, não tem, tipo, é que nem o Felipe Anderson, se ele joga na lateral direita, você bota ele pra cobrir buraco na esquerda, ele pode ser que se dê bem, mas ele não vai jogar tão bem que nem a lateral direita, daí você vai acabar meio que perdendo assim a potência do jogador, vai acabar usando pra nada, porque se for pra tapar buraco, pega um tapa-buraco que é pra tapar o próprio buraco. Não um cara que preencheria outra posição, que senão daí vai ficar um buraco assim na lateral direita também. Sim, acaba ficando sem sentido, né? Acho que a gente precisa extrair o melhor do que a gente tem. E o Palmeiras mostra há algum tempo que não quer ser protagonista ou tem medo do protagonismo, sendo que não precisa, porque o Flamengo, igual recentemente teve a notícia aí que comprou o terreno para construir estádio, só que vai ter um período que eles vão ter gasto para construir, é a hora que tem que aproveitar e o Palmeiras deixa de aproveitar algumas ocasiões. A gente deixa de extrair, tá próximo do torcedor, teve a invasão da torcida organizada, beleza, teve. Só que é coisas que já aconteceram muitas vezes, a gente não pode se apegar a isso, ficar rotulando, torcedor de verdade, não sei o que. Cara, a gente tem que ser uma unidade e juntar, ouvir as opiniões e reconhecer também a crítica quando a crítica é construtiva. Não ficar querendo desmerecer por causa de uma crítica, porque o futebol aqui, ó, ele mesmo falou que ele entendeu que futebol, qualquer lugar do mundo, ele até tem uma parte que eles compraram o peixe e colocou o nome de Libertadores depois da primeira conquista, porque a pessoa tem memória curta, né, como se fosse o peixe ou não tem memória, mas enfim, a gente precisa, o que passou no passado é legal, é histórico, isso daí é tradição, só que isso daí não pode prevalecer sempre, a gente sempre precisa se reinventar, né, Vitor? Isso. E qual que é o palpite pro jogo de hoje? O que você acha? Vai ser titular? Não vai? Eu acho que vai ser 1-0. Eu tô achando que vai ser um placar bem magrinho. Se for no máximo uns 2-0, eu tô chutando. Mas você acha que o Palmeiras vem com o time reserva ou não? Eu acho que vai num time misto. Eu acho que não vai nem o reserva nem o titular completo. Eu acho que vai misto. Eu acho que é hora do Palmeiras mudar um pouquinho a estratégia de jogo. Hoje, mesmo que perca, de verdade, claro que eu quero que ganhe. Mas vale a pena o Palmeiras reter um pouquinho mais a bola, fazer transição, circular mais, aproveitar um pouco mais o meio de campo, 1 contra 1, tentar fazer alguns testes aí, que eu acho que vale a pena, porque quarta-feira eu acredito que a gente tem chance de virar, porque a gente é Palmeiras e se Deus quiser a gente vai fazer história. Anota o que eu tô falando, a gente vai fazer história. E hoje também eu acho que vai ser 1-0 aí, um pouquinho apertado, mas com o time um pouquinho mais solto, característica um pouco diferente. Beleza? Bora?
Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like, comenta. Também segue a gente nas redes sociais. E um parabéns pro nosso São Marcos. É isso aí. Bora? Avante palestra!